não só pelos nossos trabalhadores, nossos frequentadores encarnados, mas sobretudo pelos nossos queridos amigos da espiritualidade, que sempre nos guiam, nos orientam e nos auxiliam. A vinda de luz, ela procura, ao longo de sua caminhada, disponibilizar trabalhos para quem quer trabalhar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, é assim que a gente costuma dizer, né? E nós temos na casa 14 departamentos. Trabalha com criança, com adolescente, que nem o DIGE, o doutrinário, a área de estudo. Mas hoje, em particular, a gente vai tratar sobre o departamento de assuntos da família, que só esse departamento tem uma lista enorme de ações, de trabalhos, que a gente faz diuturnamente. Então, vou chamar a nossa diretora e nossa assessora para vir aqui conosco, para fazer a abertura dos trabalhos, apresentar o nosso querido expositor. Desde já a gente agradece, né? Fazer as apresentações, pode ser? Então tá bom, você tinha aqui. Bom, Dr. José Carlos Schwartz, trabalhador espírita, Bezerra de Menezes, autor de vários livros, né, que ele vai ter oportunidade talvez de colocar. Eu trouxe uns escritos aqui, fiz uma colinha aqui, né? Estresse e hipertensão arterial, que já está esgotado, que eu já li. Ansiedade e transtorno do pânico, espírito saudável, mente sã e corrupção, né? E educando minha alma. Então, nós estamos aqui nessa tarde para trabalhar a questão da espiritualidade. Nós sabemos que dentro da família é muito importante nós estarmos em equilíbrio, para que nós possamos superar todas as nossas dificuldades. Então, nós chamamos ele, que é médico, e além de tudo espírito. Ele vai nos dar uma tarde aqui de aprendizado. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Nós trouxemos então o tema na tarde de hoje, a espiritualidade como auxílio no equilíbrio do ser. Nós vamos ver que para que nós possamos estar equilibrados física e mentalmente, nós precisamos antes estar equilibrados espiritualmente. E a gente vai tentar demonstrar, dentro do que a gente já aprendeu, do que a gente já estudou, para que possa ficar mais claro assim, a importância da gente trabalhar a espiritualidade. Quando a gente fala na espiritualidade como auxílio no equilíbrio do ser, nós estamos nos referindo então ao desenvolvimento das virtudes a que os grandes sábios da humanidade vieram pregar. A espiritualidade é aquela qualidade daquilo que é espiritual. Espiritual é aquilo que é da natureza do espírito ou a ele relativo. Pode-se dizer também que é aquilo que é próprio da religião ou da igreja, dentro quando se vai buscar a definição no dicionário. É aquilo que é incorpóreo, religioso. E equilíbrio lembra a harmonia. Quando a gente fala em se harmonizar, a gente está falando em nos equilibrarmos. Então, nós vamos, nessa apresentação, abordar alguns fatores que geram desarmonia no ser humano. Entre eles, distúrbios de saúde, estresse, que é uma das coisas que a gente mais vive hoje em dia, apesar que eu acho que aqui, como todos são espíritas, poucas pessoas devem se estressar, né? Mas a gente também se cita para fins didáticos. E diálogo mental excessivo, né? O que é esse diálogo mental excessivo? Ao mesmo tempo, existem alguns fatores que podem gerar equilíbrio interior. E quais seriam eles? Relaxamento, aprendermos a relaxar, respiração, meditação, cada vez mais se fala na importância da meditação, e desenvolver a inteligência espiritual. O que será isso? Então nós vamos abordar cada um desses temas ao longo da tarde. Inicialmente nós vamos falar sobre saúde
nós precisamos lembrar que saúde é o estado de harmonia e bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ele é o resultado, a doença já, por outro lado, é o resultado do desequilíbrio da pessoa como um todo, nos seus aspectos físico, mental, espiritual, consequente a forças exteriores, ou sejam elas biológicas. Quais seriam as forças biológicas? Fungos, vírus, bactérias, químicas, produtos químicos, agrotóxicos, sociais, vida em família, que é uma coisa que muitas vezes causa problema físico, mental e espiritual, né? Mas relacionamento com outras pessoas, trabalho, outros locais, e imateriais. As imateriais podem ser desde a radiação solar, como a influência de espíritos desencarnados. Então, essa perturbação da harmonia, ela acontece no nível da consciência, que é a parte espiritual do ser. Enquanto o corpo é simplesmente a forma de apresentação dessa desarmonia. As coisas começam lá no espírito, da forma como nós reagimos diante das situações. E o nosso corpo vai apresentar a consequência disso. Quando a gente tenta tratar só o corpo, a gente está tentando tratar a consequência, a gente não está tratando a causa. Apareceu um câncer no nosso corpo. Sim, mas esse câncer, ele hoje é um resultado de um processo que vem há algum tempo e que começou muitas vezes num desequilíbrio espiritual. Existia predisposição, existiam talvez alguns fatores de sensibilização e houve algum fator que desencadeou esse processo. Mas isso veio, normalmente o emocional está ligado como um dos fatores que colaboram para que as doenças apareçam. Então, a gênese, a origem da doença está centrada no ser espiritual. Resultado do desequilíbrio, como nós dissemos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, que são consequência da forma como nós interpretamos os fatos. Se nós interpretamos os fatos de uma forma negativa, nós acabamos reagindo de forma negativa, pensando de forma negativa, e isso influi na nossa saúde. Então, a doença no corpo físico, como eu disse, é o estágio final desse desequilíbrio que inicia no espírito doente que nós ainda somos. Ainda assim, a origem da doença física e mental, como dissemos, é espiritual. Uma saúde espiritual equilibrada vai estimular uma melhor saúde mental. Ter mais saúde mental significa melhor capacidade de interpretar, imaginar, pensar, racionalizar. À medida que se tem melhor saúde mental, se faz escolhas mais saudáveis, como boa alimentação, atividade física, meditação. E essas escolhas mais saudáveis vão ter como consequência uma melhor saúde física. Quando nós temos boa saúde espiritual e vivenciamos bons sentimentos, como amor, perdão, caridade, nós também estamos auxiliando diretamente a nossa saúde física, porque nós estamos produzindo hormônios que facilitam o nosso equilíbrio físico. Então vejam que lá no início, se nós conseguirmos aprender, e um dia nós vamos aprender, a controlar as nossas emoções e trabalharmos cada vez mais os nossos sentimentos, nós vamos estimular melhor saúde mental e melhor saúde física. Com uma boa saúde física, proporcionando um bom funcionamento dos nossos centros de força e dos nossos chakras, nós vamos melhorar a recepção das energias do cosmos para o nosso ser. Quando nós conseguimos uma melhor saúde física e mental, nós podemos também colaborar para uma melhor saúde espiritual. De que forma? Quando temos mais saúde física, cuidando da nossa alimentação, do nosso sono, nós vamos melhorar a nossa saúde mental. Quem dorme pouco, quem não consegue, muitas vezes a causa de uma irritação, de uma irritabilidade, é pouco sono. Ou uma má alimentação, a pessoa tem fome, ou comeu demais, e isso mexe com a saúde mental. Quando percebemos que o corpo físico é o maior presente que nós recebemos na encarnação e cuidamos dele para cumprir a nossa missão nessa existência, nós estamos colaborando para uma melhor saúde espiritual. Então,
cuidado com a alimentação também ajuda na nossa saúde espiritual. De que forma? Fala-se muito da serotonina, né? Como um neurotransmissor relacionado com a depressão. A falta de recaptação da serotonina, ou uma baixa de serotonina no corpo, geraria mais depressão. Onde é que é produzida quase 95% da serotonina do nosso corpo? No intestino. Ou seja, se a nossa alimentação é inadequada, as nossas emoções vão sofrer alterações. Então nós precisamos ter uma boa saúde, uma boa alimentação, para que a gente possa estimular uma melhor saúde mental e espiritual. Uma boa saúde mental determina mais equilíbrio e harmonia nos pensamentos, o que também colabora para uma melhor saúde espiritual. Então, como vemos, os 3 níveis de saúde eles estão conectados. Mexendo num, a gente mexe no outro. Se a gente mexer num negativamente, a gente influencia no outro negativamente. Se a gente mexer num positivamente, a gente influencia positivamente nos outros também. Então, por isso que a gente tem que cuidar mais da nossa saúde, em todos os níveis. Ah, mas eu tenho preguiça de fazer atividade física. Não é uma questão de preguiça, de vontade, de gostar ou não gostar. Se nós estivermos doentes hoje, nós não queremos ir tomar um antibiótico, não queremos procurar uma emergência, mas nós vamos, né? E o médico vai receitar um antibiótico, nós temos que tomar um antibiótico. Então, por que não encarar a boa alimentação, a atividade física como remédios que nós precisamos tomar todos os dias para que a gente possa equilibrar mais o nosso ciclo? E isso é algo que nós estamos provavelmente já há algumas encarnações tentando desenvolver. Mas a grande maioria de nós ainda não aprendeu, né? A gente consegue se equilibrar em alguns momentos, mas a gente passa pela confeitaria, vê aquela torta e não deu para resistir. E aí a gente caiu de novo. Não tem problema. A gente passou pelo processo, a gente vai, se deu conta, para com isso, volta no processo até que a gente consiga aprender. Se desejamos desenvolver uma melhor saúde física e mental, então, como dissemos, precisamos prestar atenção na nossa saúde espiritual. Como vamos conquistar melhor saúde espiritual? Através da busca da nossa própria espiritualidade. Nós precisamos encontrar a nossa essência interior, aquela centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Quando criado, o homem teve gravado no seu inconsciente as leis divinas, para lhe servir de guia na caminhada de evolução em direção a Deus. Então todos nós sabemos o que nós precisamos ou não precisamos fazer, o que nós devemos ou nós não devemos fazer. A grande questão é que por muitas vezes a tentação é maior e a gente deixa de lado aquilo que o nosso guia interior está nos dizendo, segue para ali, e a gente vai para o outro caminho. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai ser chamado de novo a tomar o rumo anterior. À medida que esse ser humano, lá no início, compara aquilo que ele deveria estar realizando com aquilo que ele está fazendo, e ele percebe que tem uma diferença muito grande no percurso transcorrido, cada um tem uma reação diferente. Uns se deprimem, outros se irritam, outros se dão conta e resolvem começar a voltar para o caminho original. Então, para alcançar o equilíbrio na sua saúde espiritual, cada um precisa aprender a cultivar a espiritualidade, o que vai fazer com que a gente se encontre novamente ligado a Deus. A gente passa a sentir mais a presença de Deus junto de nós quando a gente está trabalhando mais a espiritualidade. É comum que muitos digam que aceitam esta ou aquela doutrina religiosa, mas não a praticam, nem frequentam os locais de culto porque não são fanáticos. E a gente ouve, muitas vezes nós que somos trabalhadores da casa espírita, aqueles parentes que dizem assim, mas tu está fanático agora, vem toda semana na casa espírita, né? Para que trabalhar tanto tempo lá, para que se dedicar tanto? E a gente tem que respeitar, porque eles ainda não entenderam a importância daquilo que a gente está fazendo, não talvez para eles, mas para nós, né? Embora eles vão ser beneficiados, porque à medida que a gente esteja melhorando, o relacionamento em casa vai estar melhor e eles também vão ter uma consequência boa dessa melhora que nós estamos tendo. Então muitas pessoas apresentam um vazio existencial devido à crença distorcida a respeito da importância de estimular
o desenvolvimento dessa religiosidade ou dessa espiritualidade. Quem procura cultivar a espiritualidade tem uma maior facilidade de aceitar os problemas de saúde que surgem ao longo da vida. Pode ser que nós sejamos daquelas exceções que vão passar ao longo da vida 80, 90 anos e nunca ficarão doentes. Só vão ficar doentes perto da hora de desencarnar. Mas a grande maioria de nós vai passar por determinados problemas de saúde. Maiores serão quanto mais a gente se desviou do caminho. Quanto menos a gente prestou atenção na alimentação, quanto menos a gente prestou atenção na atividade física, quanto mais a gente se deixou estressar, então mais a gente vai estar caminhando para o lado da doença. Que vai ser, em muitos casos, um lembrete que assim, está seguindo o caminho errado, volta para a rota original. Então a doença não é ruim, a doença é um mecanismo que a espiritualidade e a providência divina lançam mão de nos chamar a atenção. Nós precisamos mudar a direção do que nós estamos seguindo. Não adianta apenas compreender e aceitar as doenças como consequência de ações passadas. É necessário renovar emoções, comportamentos e atitudes. Porque o espírita tem muito disso, né? A gente, isso são coisas de vidas passadas. Então na próxima encarnação eu vou trabalhar essa história. Se eu não conseguir ainda parar de fumar, na próxima encarnação eu paro. Há quantas encarnações será que eu estou fumando? Há quantas será que eu estou bebendo? Há quantas que eu estou comendo demais? Há quantas que eu sou preguiçoso e não faço atividade? E eu vou deixar para outra ainda, que eu não sei nem se na outra eu vou ter essa consciência que eu já tenho hoje, porque essa consciência, se ela fosse tão grande assim, eu já teria mudado em vários aspectos. Então ela não é uma consciência tão grande a respeito de dizer que eu acredito na vida após a morte, que eu acredito que é da importância de desenvolver a espiritualidade. Nós estamos hoje trabalhando com algum conhecimento que nós conseguimos conquistar nessa vida, talvez alguns de vidas passadas, mas eu não sei se na próxima nós teremos, já na altura da vida que nós estamos hoje, com esse mesmo conhecimento. Se nós formos convidados a reencarnar no meio da África, não tem espiritismo lá, é outro tipo de religião. Se nós formos convidados a encarnar no Alasca, ou na Ásia, são linhas completamente diferentes. E pode ser que essas linhas não facilitem tanto a nossa compreensão a respeito de saúde, doença, vida, morte. Então, temos que aproveitar o máximo possível a encarnação que nós temos hoje, para que a gente possa chegar no outro lado com um conhecimento fixado e estar melhor preparado para a próxima. Às vezes, com a crença de que tudo se resume em karma, muitos ficam passivos, achando que estão no período de colheita de escolhas passadas e não fazem nenhum movimento em direção a uma mudança de atitude. Isso me lembra um paciente que um dia chegou no consultório, extremamente obeso, dizendo que estava fazendo a dieta da fé. E eu perguntei, como é que é a dieta da fé? E ele respondeu, como de tudo que eu tenho vontade, depois rezo e aguardo o milagre de emagrecer. Se ninguém conhecer essa dieta, não aconselho que façam, porque eu acho que ela não vai dar certo, né? Mas acho que a gente precisa buscar um outro tipo de forma de trabalhar com determinadas dificuldades. Assim, para encontrar a saúde do corpo e da mente, é preciso que nós façamos uma reflexão a respeito do nosso temperamento, das atitudes que nós temos em relação ao semelhante, para identificar o que precisa ser mudado. Nós temos muitas coisas que aparecem somente dentro do lar, não aparecem fora do lar, porque no lar é o local onde nós nos sentimos mais à vontade para expressarmos o nosso eu interior, acreditando que aquela outra pessoa que nos ama, ou pelo menos no início do relacionamento diz que nos ama, ela pode suportar tudo. E no trabalho eu me seguro, tranco e solto tudo em casa. Será que esse amor vai aguentar toda essa descarga energética negativa? Ele tem que ser um amor muito forte, mas nem sempre ele é um amor tão forte assim. Então nós precisamos cuidar e prestar atenção o que o outro de dentro do lar está me dizendo como retorno.
Ele está dizendo que eu estou muito irritado, muito impaciente, muito preguiçoso, muito bravo. E quem sabe eu começo a me dar conta disso e trabalhar um pouco mais nessa mudança. Há pessoas que procuram a religião somente quando elas têm problemas. À medida que esses vão sendo resolvidos, elas deixam de lado uma busca de maior esclarecimento e voltam novamente as suas atenções para os problemas materiais. Então aqui o pessoal que trabalha na casa deve assistir bastante isso, né? As pessoas chegam aqui porque elas estão com problema, fazem tratamento de desobsessão, fazem tratamento especializado de saúde, melhoraram, sumiram. Ainda mais quando a gente chamou assim, estamos precisando de voluntários. O pessoal foi embora. Porque parece assim, não, agora não é minha hora, tem muito compromisso, não dá para assumir mais um. Mas daqui a um tempo, começou a ficar mal de novo, volta outra vez para o centro espírita, para fazer um novo tratamento. E assim vai. Por quanto tempo nós vamos continuar fazendo isso? Não quer dizer que os trabalhadores daqui não ficam doentes. Os trabalhadores daqui também ficam doentes. Os trabalhadores daqui também têm as suas dificuldades. Mas a gente tem um amparo, a gente tem uma proteção, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades de uma forma muito melhor. E só quem está dentro da casa espírita que pode confirmar isso. Quem não está, fica olhando de longe e diz assim, não sei se é bem verdade. Respeito a opinião de todo mundo. Mas cada um de nós que já trabalhou, que trabalha dentro da casa espírita, já vivenciou de alguma forma ou outra esse tipo de situação. Então frequentar regularmente os locais de culto ou rezar quando se está lá presente é a mesma coisa que vivenciar os ensinamentos de Jesus? Com certeza não. Uma coisa é estarmos presentes toda semana na casa espírita. Outra coisa é praticarmos os ensinamentos que a casa espírita nos transmite. Ou que o Evangelho nos transmite. E nós temos muitas vezes a dificuldade em pôr em prática esses ensinamentos. Mas não tem problema, essa dificuldade é de todo mundo. Nós só temos que investir na tendência, na possibilidade de ir mudando. Como é que reage quem acredita na vida após a morte, na reencarnação ou no amparo de benfeitores amigos quando se encontra diante de pedras no caminho? Age com fé ou com desespero? E o que isso nos demonstra? Porque a forma da gente saber o quanto a gente tem fé não é no momento em que a gente está bem. Não é no momento que a vida está tranquila, que as finanças estão boas, que a relação familiar está ótima, que todo mundo tem saúde. O momento em que nós vamos perceber o quanto nós acreditamos que nós estamos amparados, que nada acontece por acaso, que tudo tem a sua hora, são aqueles momentos em que as dificuldades aparecem. Só que nós, em muitos casos, reagimos com desespero, como se tudo aquilo que a gente está estudando não fosse verdade. E também, não é uma crítica, mas é só uma constatação. Mas para que a gente se perceba o quanto a gente precisa mudar e se dar conta disso. Que nas horas em que... Desculpa. O despertador está lá. Então, nessas horas é que a gente precisa se dar conta e buscar o Evangelho, buscar o aconselhamento na casa espírita e procurar trabalhar de uma forma diferente para enfrentar aquela dificuldade. É necessário vivenciar o ensinamento aprendido e utilizar os talentos recebidos para que a gente conquiste forças para enfrentar as dificuldades rotineiras. A assiduidade nas atividades espirituais nos ajuda a lembrar que nós estamos amparados nos momentos mais difíceis. Então essa é uma vantagem de que a gente venha semanalmente na casa espírita, porque no dia a dia a gente está assistindo televisão e se a gente ligar hoje a televisão, conforme a gente entrar numa rede social,
a gente começa a assistir um monte de notícia negativa. E essas notícias negativas, elas estão influenciando a nossa cabeça. E elas estão fazendo com que a gente perceba o mundo de uma forma mais negativa. O que vai fazer com que a gente perceba de uma forma positiva? Informações positivas. E é o que a gente espera encontrar dentro da casa espírita, dentro dos livros. Então, quanto mais nós tivermos essa frequência, essa assiduidade na leitura, na participação, melhor nós vamos reagir diante dessas situações. A saúde, ela é o resultado, a saúde espiritual é o resultado, então, da busca da espiritualidade. Tentativa de achar a nossa essência interior, o eu divino que nós somos. Deus nos criou com a finalidade de buscar essa essência interior para desenvolvê-la, evoluindo, chegando à plenitude do ser, tornando-nos espíritos puros, razão da nossa criação. Quando nós nos distanciamos dessa busca, nós temos como resultado a carência interior, gerando assim as doenças que iniciam, como nós já vimos lá, no espírito, que está distanciado desse eu divino, ocasionando conflitos existenciais que irão adoecer mente e corpo. Em primeiro lugar, então nós precisamos aceitar que nós somos filhos de Deus, com um potencial interior para ser desenvolvido, e que possamos nos aproximar mais de Deus. Em seguida, entender que por termos feito escolhas inadequadas, é que nós acabamos nos distanciando dele. Deus não quer o nosso mal. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas como é que Deus permite que exista guerra lá na Síria, ou em outros locais, no Afeganistão? Não é Deus que permite isso, somos nós que estamos fazendo isso. São os homens que estão fazendo. Deus está dando livre-arbítrio para que cada um faça a sua escolha. E, infelizmente, nós ainda estamos distanciados dele e muitas vezes fazendo escolhas inadequadas. Só que quando nós começamos a nos dar conta desse distanciamento, percebendo esse vazio interior, esses conflitos internos, nós provocando esse desequilíbrio energético interno, as consequências podem começar a aparecer mais cedo ou mais tarde. O distanciamento ele ocorre então de duas formas. A criatura nega a existência de Deus, e que é um espírito imortal, resultando então nesse distanciamento. Ao negar a essência divina, nós inibimos intensamente a nossa energia vital e acabamos nos tornando doentes. A doença não está necessariamente no corpo, ela se manifesta nas emoções, sendo a principal delas o egoísmo. A segunda forma de distanciamento ocorre quando se crê na existência de Deus ou do espírito imortal, que a vida continua, mas essa crença está distanciada da concepção real do Criador e da finalidade da criação. Porque nós acabamos imersos dentro da vida material e a gente se esquece de Deus. A gente lembra de Deus só de vez em quando. A gente não lembra no dia a dia. Cada ação que eu vou tomar, eu me lembro que eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer compras, eu tenho que comer, eu tenho que só fazer as coisas materiais. Mas o lado espiritual ele é relegado para um tempo muito pequeno das nossas vidas. Os espiritualistas materialistas têm conhecimento da realidade espiritual, mas as suas atitudes diárias frente aos obstáculos são materialistas. Lembram-se das questões espirituais só em momentos específicos, quando praticam ação religiosa ou têm problemas a resolver, e aí então pedem ajuda. Dizem que têm fé, mas não confiam na providência divina, como se Deus estivesse distante, ou esperando assim, Deus sabe o que faz, mas eu não, fica só numa atitude passiva. Lógico que existem várias gradações nesse processo, tendo nos extremos os que vivem de forma intensamente materialista, apesar de já conhecer a espiritualidade, e os sutilmente materialistas, que têm uma visão mais racional de Deus, têm conhecimento da realidade espiritual, mas as suas posturas diante das dificuldades ainda são materialistas. Em comum existe o fato apenas de que, no fundo, não confiam na providência divina. Ou seja, nós não conseguimos ainda desenvolver a nossa fé. Desenvolver a fé não é fácil. Nós precisamos trabalhar muito e constantemente para que a gente possa desenvolver a fé. A saúde espiritual será o resultado do cultivo da verdadeira espiritualidade, que nos vai desenvolver religiosidade.
Quando nos distanciamos dessa espiritualidade, através de uma postura explícita ou implícita materialista, como nós já dissemos, bloqueamos a nós mesmos, inibindo a assimilação das energias que entram através dos nossos chakras, nos desligando de Deus e impedindo então a absorção da energia da vida. Jason de Camargo refere no livro Educando-se em Educação dos Sentimentos, que sentimentos, refere sentimentos como um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadoras de uma sociedade. E as emoções aparecem no ser humano através do sistema natural de evolução do seu psiquismo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, diz que no seu ponto de partida o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Os desajustes emocionais, então, vão ter origem lá no espírito, influenciando, como já vimos, corpo e mente. Volta-se repetidas vezes ao plano físico para poder fixar conhecimentos e aprendizados e eliminar hábitos inadequados, incompatíveis com aquelas pessoas que desejam viver em mundos mais evoluídos. Então nós falamos que estamos entrando num tempos de regeneração, que o planeta espera que tenham apenas espíritos que estão mais espiritualizados, que estão mais voltados ao bem. Será que todos nós estamos nos candidatando a ser participantes do plano de regeneração? Aí muitos dizem, mas eu não faço mal para ninguém. Não fazer mal para ninguém é muito diferente de fazer o bem a alguém. Não fazer mal a ninguém é uma atitude passiva, em que eu me excluo e eu não estou fazendo nada. Fazer bem a alguém é uma atitude ativa, em que eu faço algo de positivo por outras pessoas. E isso vai influenciar na minha evolução espiritual. Moacir Costa de Araújo Lima cita o seguinte: se continuamente repetirmos os mesmos estados emocionais, estaremos alimentando cada vez mais as nossas células com o produto das nossas emoções. Poderemos chegar a um ponto em que não conseguiremos mais deixar estas emoções, pois estaremos viciados nessas emoções. Então, as emoções podem surgir a partir de coisas que nós fazemos. Então, os nossos jovens muitas vezes se emocionam quando estão diante de um videogame, diante de um jogo, diante de um tablet, e ficam ali curtindo aquela emoção, porque aquilo provoca dopamina, aumento de dopamina no cérebro, e a gente fica viciado naquilo. Só que, de tanto repetir isso, a gente acaba esquecendo outras coisas que são importantes para o nosso desenvolvimento. Por esse motivo que é necessário transmutar as emoções inadequadas em virtudes que podem fazer com que novos peptídeos, novos hormônios possam ser produzidos, gerando um maior bem-estar. Aqui eu trouxe um vídeo, não sei se ele vai passar aqui. Imaginemos que nós temos no nosso cérebro uma rota, um hábito que nós fizemos que nos leva sempre ao mesmo lugar. Então nós temos hoje a tendência a, cada vez que, vou usar o mesmo exemplo da confeitaria de novo, tá, gente? Nada contra a confeitaria, também gosto, mas só que a gente tem que cuidar principalmente quando a gente está começando a aumentar um pouco o peso, né? Então assim, cada vez que eu passo aquela curva ali está a confeitaria. Imaginem que ali está a confeitaria. Cada vez que eu estou passando por aquela curva ali, eu olho para dentro da confeitaria, parece que tem algum docinho lá me chamando. Vem! Vem! E eu entro. Né? Quanto mais eu reproduzo isso, mais eu tenho a tendência a repetir aquele caminho. Só que eu decido que eu quero começar um caminho novo. E aí, no início desse caminho novo, eu vou começar, algumas vezes, criando um pequeno caminho que não está muito trilhado ainda. Então, esse caminho ele é um caminho que é difícil da gente seguir por ele. Que seria assim, eu estou passando pela frente da confeitaria, não, eu vou desviar o olho e não vou seguir por ali, vou por outro caminho. Eu consigo uma vez, eu consigo duas, talvez na terceira eu não consiga, volto a entrar de novo. De tanto eu conseguir trabalhar esse caminho novo, eu vou aos poucos pavimentando no meu cérebro esse caminho, de forma a que daqui a pouco
ele se torne uma estrada mais frequentada do que aquela anterior em que eu entrava sempre na confeitaria. Eu fiz a transformação. Se eu continuar fazendo isso, daqui a pouco até mesmo aquela entrada que tinha ali para a confeitaria, ela começa a desaparecer, porque ela fica mais escondida. E aí eu deixo de estar, que aquilo seja uma tendência que eu tinha. É assim que a gente vai mudando os hábitos. Então todo hábito, para ser transformado, ele precisa ser trabalhado incessantemente, até que a gente consiga desviar daquele hábito e passar para um outro hábito. E aí é essa dificuldade que muitas vezes nós temos, porque a gente quer simplesmente parar uma coisa e a gente não se dá conta que a gente precisa ver uma coisa melhor. Aí a gente vê muitas vezes as pessoas, eu vou parar de fumar, e aí começa a chupar bala, e aí engorda, e aí gerou um outro problema, parou com um e começou com o outro. Então não é pegar um problema e passar para outro problema. Eu quero sair daquele problema e ir para uma situação melhor, em que eu não tenha mais problema. Então, e essa transformação todos nós podemos fazer, e às vezes já fazemos, mas de forma inconsciente, né? Então, até aqui a gente falou da importância de trabalhar essa espiritualidade, e essa mudança de hábitos em relação à espiritualidade, também ela é necessária que a gente trabalhe, né? Então, eu venho aqui na casa espírita só quando eu preciso. Não, vamos começar a criar o hábito de vir com mais frequência, com mais regularidade. Quem sabe participar dos estudos, quem sabe colaborar junto da casa, né? De alguma forma, na livraria, no roupeirinho, não sei se tem aqui, né? Ou tem outros locais da casa. Se eu não quero trabalhar com mediunidade, não tem problema, mas eu posso colaborar de alguma forma, e isso sempre também vai ajudar eu estar frequentando um local que tem uma energia boa, vai fazer com que a minha energia também melhore. E isso pode me ajudar a diminuir o estresse. O estresse é um termo que é muito utilizado pelas pessoas com o significado de irritação, descontrole, fadiga e nervosismo. É definido como uma reação automática, não específica do corpo, a qualquer demanda, podendo ser um desafio ou qualquer tipo de mudança que requer uma adaptação. O estresse normalmente vai proporcionar o aparecimento de doenças psicossomáticas. Então, doenças que têm origem no emocional, mas que pelo estresse acabam se refletindo no corpo físico. Aqui a gente tem uma ideia de como é que o estresse se manifesta no nosso corpo. Quando nós nos vemos diante de uma situação, de um evento que seja mais estressante, em alguns segundos, o nosso sistema nervoso central vai produzir hormônios como noradrenalina e adrenalina. Esses hormônios vão estimular a liberação e a utilização de açúcar para uma emergência. Então nós vemos uma pessoa que nós achamos que ela vai nos assaltar. Isso ataca o sistema de alerta, a gente produz esses hormônios, utiliza do açúcar que nós temos no corpo para botar nas pernas e sai correndo, né? Então, houve uma situação em que a gente se estressou e acabou estimulando o corpo a reagir. Ainda em segundos, após um agente estressor ser percebido, a nível mente-corpo, certas células do hipotálamo transduzem essa informação neuralmente para os hormônios liberadores de corticotropina, que é um hormônio que vai estimular a hipófise e, por sua vez, vai estimular a liberação de ACTH, que é a principal molécula mensageira do sistema mente-corpo. Essa molécula ela vai correr dentro da corrente sanguínea em cerca de 15 segundos, evocando muitas respostas adaptativas no coração, nos pulmões, no cérebro, nos músculos e no fígado. Todos esses órgãos vão estar sendo estimulados numa situação de estresse. Por isso que a gente sente palpitação, falta de ar, dor no corpo. Quando a gente está estressado numa situação de emergência, a gente sente uma série de alterações em questão de segundos. Em poucos minutos, depois de receber o ACTH, as células da suprarrenal vão liberar um hormônio chamado cortisol,
que é considerado como o maior mensageiro ativador de uma infinidade de respostas de emergência adaptativa que existem no corpo. Entre essas respostas, o cortisol vai aumentar a mobilização e o uso de energia, vai aumentar a cognição e desempenho, vai aumentar o tônus cardiovascular, vai aumentar o tônus cardiopulmonar e vai aumentar a analgesia do estresse. Essa analgesia do estresse é aquela em que, de repente, uma mãe vê um carro indo para cima do filho e ela consegue parar o carro ou até levantar o carro sozinha e ninguém explica como. Mas a dor que ela possa estar sentindo não é percebida porque ela está tão estressada querendo salvar a vida do filho que ela consegue fazer aquilo naquele momento. Só que também esse cortisol, se ele não for parado de ser produzido, ele vai começar a danificar o sistema imunológico, vai diminuir o processo digestivo, vai perturbar as questões sexuais e até mesmo o processo de crescimento. Então, enquanto ele é bom num primeiro momento, se ele continua a ser produzido, ele passa a ser ruim. Quando a resposta é prolongada de forma crônica, por horas e por dias, meses, anos ou décadas, a resposta inicial de alarme adaptativo não se desliga mais. Nós teríamos, numa situação de estresse, normalmente liga aquela resposta, a gente faz as coisas que tem que fazer, terminou o processo, a gente relaxa, para de produzir cortisol. Numa situação que a gente está estressado o tempo todo, essa resposta então ela se desliga, a gente não percebe isso e quando os receptores celulares estão sobrecarregados com excessiva e prolongada estimulação, surge um processo protetor chamado de baixa regulação. Essa baixa regulação vai então aumentar a tendência às adições. É quando a gente vai começar a beber, a comer, a fumar, a usar drogas, né? Porque a gente está querendo tentar controlar aquele estresse. A gente vai aumentar as dores musculares, o cansaço, a depressão, os problemas respiratórios, as infecções oportunistas, as úlceras psicogênicas, a hipertensão de estresse. Tudo isso pode surgir porque a gente se estressou. Ao mesmo tempo, memória e aprendizagem diminuem, muitas vezes até por morte neuronal. Nós acabamos perdendo neurônios nessa situação de um estresse prolongado. Há uma diminuição da libido e há uma perturbação do sono, seja por sono excessivo, seja por falta de sono. Então, todas essas respostas são consequências de um estresse contínuo. E aí a gente vai tentando relacionar com as coisas que a gente já falou antes, né? Em relação a trabalhar a espiritualidade. Se eu estou muito preocupado com o lado material da vida, e eu só estou correndo atrás do dinheiro, eu só estou correndo atrás da posição, às vezes, lógico que o dinheiro é importante, mas às vezes, será que ele é importante a esse ponto? Porque de repente eu estou correndo a mais pelo carro melhor que eu posso comprar, pela viagem que eu quero fazer, pelas situações que eu quero proporcionar para os meus filhos, mas que talvez elas não sejam tão necessárias assim. E aí a doença começa a aparecer, né? Pode, por último, ainda provocar impotência, descalcificação e aceleração do envelhecimento. Então, uma pessoa que está muito estressada, a gente vê com frequência, eu acho que se vocês observarem todos os presidentes, muitos deles entram de cabelo preto e saem de cabelo branco depois de 4 anos. Por quê? Houve um aceleramento do estresse muito intenso com a carga toda de estresse que eles estão vivenciando. Aí a gente se pergunta, por que eles quiseram entrar lá? Eu não sei. Cada um tem o seu motivo para entrar lá. 4 são os tipos de alerta que indicam que nós estamos entrando na fase de resposta prolongada ao estresse. Quais são eles? Reações emocionais que nós não costumamos ter. Eu não costumo me irritar com facilidade, eu não costumo chorar com facilidade, e de repente eu estou chorando, me estressando, brigando, né? Isso pode ser um alerta que eu estou começando a ficar estressado. Mudanças de comportamento. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, de repente eu começo a ficar bravo, discutir, mudo o meu comportamento, seja em casa, seja fora de casa. Distúrbio de concentração e raciocínio. Eu consigo ter uma memória muito focada,
consigo trabalhar bem as minhas coisas, mas de repente o meu raciocínio começa a se perder, eu não lembro mais direito das coisas, né? Pode isso ter consequência lá com o sono, então é a questão do estresse mexendo no sono, mas é um sinal de que nós estamos entrando numa fase prolongada de estresse. E alterações fisiológicas psicossomáticas, em que a gente começa a ter pequenas doencinhas, alterações, dores que a gente não tinha antes. E aí, muitas vezes a gente chega no consultório médico e o médico diz assim: não, vou te dar um Rivotril, só precisa se acalmar, né? E realmente talvez o médico tenha razão, né? Porque a gente se acalmar, né? Mas será que a gente precisava tomar o Rivotril? Talvez se a gente tivesse antes feito a prece, a gente tivesse tomado uma aguinha de melissa, né? Um chazinho de cidreira e tal, talvez já fosse o suficiente para a gente fazer essa mudança. A pessoa submetida a fator estressante, ela pode crer que ela está bem, mas outros estímulos, muitas vezes insignificantes, podem encontrar menos resistência para desencadear novas crises. É interessante dar atenção às observações dos amigos, ou pessoas que se importam com a gente, né? Se tem alguém dizendo assim, te acalma, relaxa, né? Às vezes a gente fica mais irritado porque está mandando a gente relaxar, né? Mas a gente tem que se dar conta que talvez a gente realmente precise relaxar. O que para um é um fator de estresse, para outros não tem uma maior repercussão. Um fator estressante pode provocar certos sintomas numa pessoa e causar sintomas completamente diferentes na outra. Então a gente vê muito isso, né? Eu já ouvi assim muito assim, eu me estresso porque eu tenho que pegar todos os dias a 116. Não, mas eu já tive pacientes que dizem que pegam de 116 todos os dias e não tem nenhum problema de estresse. Um deles disse que ele já sabe que ele vai ficar 1 hora na estrada, então ele põe uma música clássica e vai ouvindo música clássica até chegar em casa. E com isso ele relaxa. Então ele sabe o que ele vai ter que enfrentar. Agora, outros ficam irritados porque querem chegar logo em casa para ver o Jornal Nacional. Não precisa. Né? É dispensável isso. Né? Então, a gente tem que se dar conta do que a gente está fazendo. Entre as reações comuns ao estresse, no âmbito psicológico, nós podemos identificar então depressão, ansiedade, pânico, medo, desespero e raiva. É importante fazer algo que nós gostamos, pois o nosso nível, a gente tem um nível maior de tolerância e aceitação dos eventos. Então, trabalhar no que se gosta sempre é melhor. Muitas vezes nós não estamos trabalhando no que gostamos. Então é importante que a gente encontre alternativas para quando a gente estiver saindo desse trabalho que é necessário para o nosso ganha-pão, para o nosso dia a dia, mas que a gente tenha alternativas de fazer algo que a gente goste. E também tentar enxergar no trabalho oportunidade de repente de desenvolver paciência, de desenvolver tolerância, de desenvolver respeito, né? Porque não vai ser quando a gente estiver numa ilha deserta que a gente vai conseguir desenvolver paciência. Não tem por que desenvolver paciência. Não tem ninguém nos incomodando. Vai ser naquele local que tem alguém pegando no nosso pé todo dia que a gente vai poder dizer assim: Pai, me ajuda. Respira fundo, faz uma prece, e aí a gente consegue trabalhar e desenvolver a paciência. Por fim, terceiro fator que pode nos atrapalhar muito em termos de saúde, no equilíbrio do nosso ser, é o diálogo mental. Principalmente o diálogo mental excessivo. O que é o diálogo mental? É aquela conversação que cada um de nós faz consigo mesmo a nível da consciência. Cada um de vocês aqui, nesse momento, está travando um diálogo mental. Uns concordam com o que eu falo, outros não concordam, outros estão pensando no que aconteceu, outros estão relacionando fatos que eu falei com coisas que já vivenciou. Todo mundo está pensando alguma coisa. Né? Essa é uma atividade mental, constante e mecânica, e que na maior parte do tempo ela nem é percebida, porque ela está sendo realizada a nível inconsciente. Às vezes a gente se dá conta disso quando a gente está lendo um livro, né? Está lendo o Evangelho, e a gente chegou no fim da página e a gente escreve assim: tá, mas o que eu li até agora?
Não estou me lembrando, mas eu estou me lembrando que eu estava pensando na confeitaria, na padaria, na açougue que eu tenho que comprar, na comida que eu vou fazer amanhã, mas o que eu estava vendo aquela hora sumiu completamente. Né? Meu foco não estava ali, estava no diálogo mental que eu estou travando, pensando em outras coisas. Então, julgamentos, críticas, situações em que a pessoa se sente injustiçada ou incompreendida, ou outros eventos que deflagram emoções reativas, geram uma cascata de pensamentos associados que são geralmente incontroláveis. Esse diálogo mental, na grande maioria das vezes, ele costuma ser estéril e desnecessário, e consome um tempo enorme e uma energia muito grande, que poderiam ser mais proveitosos. Geralmente, eles estão associados com os traços característicos de cada um e tendem sempre a se repetir. Então, eu tenho a tendência a, quando eu estou assistindo, de repente, um filme, começar a criticar os erros que ocorreram no filme, o diálogo que eu já sei que vai acontecer, porque vai cair no clichê, na situação comum, então eu já não presto mais atenção no filme, mas eu já estou criticando o filme. Né? E aí, então, isso está acontecendo às vezes sem eu me dar conta. Manifestam-se como pensamentos associados a padrões emocionais, que caracterizam e reafirmam as facetas mais comuns da nossa personalidade. E mantêm as pessoas limitadas à repetição de seus hábitos mecânicos e, na maior parte das vezes, inconscientes. Então a gente repete as mesmas coisas e nem se dá conta que a gente repetiu. É aquela história que a gente vê quando a pessoa tem um hábito, né? Essa coisa do mecânico, é muito comum. Eu tive um paciente uma vez que ele tinha parado de fumar, mas ele dizia que volta e meia, quando ele via, ele pegava o dedo e fazia assim. E estava sem cigarro, mas ele fazia assim várias vezes por dia, porque ele já tinha o hábito de fumar várias vezes por dia, e aí ele não tinha mais cigarro, mas o hábito de fazer isso aqui ele fazia. Daí os outros olhavam para ele e parecia que ele estava fumando um cigarro invisível, né? Porque a gente está acostumado com aquele hábito. Então é muito comum as pessoas, então, num primeiro momento, nem estarem cientes, e aí desenvolver a capacidade de prestar atenção nesse diálogo mental é necessária para que a gente possa realmente parar com ele. Eu tenho que me dar conta que em determinadas situações eu começo a pensar em certas coisas, para que eu possa parar de pensar nessas coisas que muitas vezes não são positivas. A partir dessa constatação e da prática direcionada, torna-se possível que gradativamente a gente se desidentifique desses processos mentais. A gente pare de estar associando determinadas situações com estados emocionais. Para aquietar esse diálogo mental, então é necessário aprender a atingir o controle e o silêncio mental. E aí vão ser importantes as técnicas que nós vamos passar logo em seguida, de relaxamento, de meditação, de respiração, porque a gente vai desviar o nosso olhar para uma situação que seja mais positiva. Além disso, a qualidade do intelecto, dos pensamentos, depende do exercício das capacidades de concentração, atenção, memória, aprendizado, compreensão e reflexão. Na maior parte dos casos, surge então como uma resposta associativa a processos internos desencadeados por algum evento externo. As origens do diálogo mental que se estabelece ao longo do dia são várias e geralmente estão baseadas em associações com as mais diversas fontes, como eu falei. Geralmente os pensamentos que fazem parte desse diálogo mental se referem a projeções do passado ou do futuro. Nós começamos a pensar no que vai acontecer ou a gente começa a se lembrar do que já aconteceu. E isso muitas vezes vai nos levar a estados emocionais de ansiedade ou de depressão. Toda vez que a gente estiver começando a pensar no passado, existe uma tendência a entrarmos em depressão. Porque a gente está lembrando do que foi, do que poderia ter sido, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado uma outra atitude, e aí a gente começa com culpa, com arrependimento, e isso nos leva à depressão. Por outro lado, às vezes a gente começa a pensar no futuro. Mas e agora? O que vai ser? Como é que vai ser a aposentadoria? Como é que vai ser na velhice? E se eu ficar sozinho? E aí eu começo a antecipar situações que eu não sei nem se vão acontecer. Pode ser que eu desencarne hoje. E aí eu fiquei sofrendo um bom tempo até acontecer alguma outra coisa e aquilo que eu estava pensando nunca aconteceu.
E aí tem pessoas que vivem no futuro e no passado, e nunca estão no presente. E aí, se elas nunca estão no presente, elas não conseguem melhorar o futuro, porque elas não prestaram atenção no passado, no que elas fizeram de errado, elas não prestam atenção no presente, que é quando elas têm a única chance de modificar alguma coisa, e elas só pensam no futuro que ainda não chegou, e quando ele chegar já não é mais presente, já não é mais futuro, é presente, mas ela continua pensando no futuro, então ela não faz nada nunca. Então a gente precisa aprender a focar no momento agora. Alguém aqui está pensando daqui a 1 hora que vai ter uma festa. Essa festa não existe. Agora ela não existe, ela só vai existir daqui a 1 hora. Será que a gente vai chegar lá? Não sei. Agora, eu posso aproveitar esse momento de agora, que eu estou longe dessa festa, e começar a trabalhar alguma coisa agora. E isso pode fazer diferença quando eu chegar na festa. A concentração da atenção na busca por modificações, seja da fala ou da capacidade de se ouvir, se refletirá na busca de uma conscientização e controle da esfera mental como um todo. O objetivo final das técnicas que envolvem o diálogo mental, então, consiste em tornar o indivíduo capaz de manter o pensamento direcionado para fins definidos. Com o desenvolvimento das habilidades superiores da consciência, os pensamentos podem ser escolhidos e focalizados a partir da nossa vontade, mantidos sob foco constante da nossa atenção. Existem pelo menos 3 níveis de dificuldade para se trabalhar com o diálogo mental. Lembrar-se de prestar atenção nele, estender a atenção sobre ele por um período de tempo prolongado e efetivamente pará-lo ou colocá-lo sob controle. Como disse o mestre ali, o segredo da vida, meu filho, é exatamente o que te dizem na escola: sentar-se, calar a boca e prestar atenção. Mas a gente não faz isso, né? A gente se esquece que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, mas a gente quer sempre falar e nunca ouvir. Se a gente tem 2 ouvidos, porque a gente precisa escutar mais e falar menos. Algumas técnicas, então, vão nos auxiliar na melhoria da saúde e do controle do estresse e do diálogo mental. Relaxamento, respiração, meditação e desenvolver a inteligência espiritual. Relaxamento. Como uma das consequências do estresse é a tensão muscular, o relaxamento é um excelente antídoto contra o estresse. Nesse processo de relaxamento, nós podemos direcionar mais atenção para o corpo a fim de perceber as sensações corporais e harmonizá-las. Tem várias técnicas de relaxamento, né? A gente tendo um tempinho agora, a gente vai fazer uma técnica trabalhando respiração e meditação no final do nosso encontro, mas a gente tem que encontrar uma que a gente se identifique mais, né? Então tem que ler um pouco mais a respeito, buscar algumas fontes para que a gente possa começar a treinar. E como tudo essas técnicas, é como qualquer outra atividade que a gente precisa desenvolver, precisa praticar. Ninguém aqui, talvez algumas pessoas aqui corram ou façam alguma atividade física, mas eu sempre dou o exemplo da corrida, né? Alguém quer correr 5 km, só vai correr 5 km se estiver correndo 1, só vai correr 1 se estiver caminhando 1, e só vai caminhar 1 se estiver caminhando 500 metros. Então a gente precisa dar o primeiro passo, e a gente precisa ir devagar. Não adianta querer no primeiro dia correr os 5 km, que é capaz de ir para o hospital direto, né? Porque daqui a pouco passa mal e vai para o hospital. Então tem que começar gradativamente, mas tem que praticar. Praticando vai chegar lá. Então o relaxamento, a respiração, eles têm que ser praticados com frequência. Qual é a frequência? Uma vez por semana serve? Serve, melhor do que nada. Quando é que ela vai dar resultado? Talvez na próxima encarnação a gente consiga. Tá? Mas quer fazer um pouquinho mais? De repente a gente já consegue resultado talvez no final dessa encarnação. Um pouquinho mais, talvez até no final do ano. Né? Ou até antes. Quanto mais eu estiver fazendo, mais rápido eu vou sentir o resultado. Os exercícios de respiração, então, são eficazes na redução da ansiedade, da depressão, da fadiga, da irritabilidade e da tensão muscular. A respiração acalma o diálogo mental e reduz o estresse. Só que é importante que a gente respire adequadamente. E para isso a gente vai precisar usar um músculo que a gente nem sabe que tem na maioria, que se chama diafragma. O diafragma é um músculo que existe entre os pulmões e o intestino.
e ele tem um papel importante na ventilação. Se a gente observar, a gente vai ver que quando o diafragma se expande, existe uma tendência do nosso abdômen se estender, né? A gente inspira, empurra o diafragma para baixo, o abdômen se distende e, por último, o peito vai subir. Nós temos uma tendência, talvez por aprendizado, de que sempre que a gente pensa em respirar, a gente pensa em enche o peito de ar e a gente puxa o peito para cima. E aí, quando a gente puxou o peito para cima, a gente esqueceu do diafragma e metade do pulmão parou de respirar, não está funcionando. E aí, com metade do pulmão funcionando, a gente tem que respirar 2 vezes mais para conseguir ter o mesmo efeito. E aí, respirando mais seguido, eu vou chegar no processo de ansiedade. Se a gente perceber alguém ansioso, ela está sentindo só aqui, no peito. A pessoa que respira com mais tranquilidade, ela inspira com mais profundidade e ela expira com mais lentidão. E ela consegue fazer uma respiração muito mais, aproveitar muito mais essa respiração em termos de oxigenação e de relaxamento. Então, essas técnicas de respiração muitas vezes usam contagem do tempo de inspiração, parada e expiração, né? Então tem técnicas que tu usa, expira contando até 4, até 5, tranca contando até 4, até 5, expira contando até 4, até 5 e para de novo. Então tu vai fazer esse exercício durante 1, 2 minutos. É um exercício excelente para quando a gente está estressado, porque a gente acalma, com certeza a gente acalma, né? Só que a gente tem que treinar. A gente tem que fazer um treinamento disso. Um outro exercício é se colocando deitado, procurando colocar a mão sobre o abdômen, sentindo que cada vez que eu inspirar, o meu abdômen tem que subir. Cada vez que eu expirar, o abdômen vai descer. Então eu vou inspirar, o abdômen subiu, o resto do peito encheu, eu vou expirar, eu encolho o abdômen para tirar o ar que está lá embaixo e vou soltando o ar que está na parte superior do peito. E aí com isso eu consigo realizar o exercício de uma forma mais profunda. Depois que a gente treinou fazendo deitado, a gente consegue fazer de pé também. Mas no início, quem não treinou e não sabe fazer ele deitado, vai ter muita dificuldade em fazer de pé. Então tem que começar a fazer ele primeiro deitado. Se a gente observar a criança, o recém-nascido faz essa respiração naturalmente. Respira pelo nariz, tu vê a barriguinha sempre se mexendo, né? Porque ele está inspirando profundamente. Quando ele começa a crescer um pouco mais, é que ele começa a perder, às vezes, dessa característica. Daniel Goleman, autor do livro A Arte da Meditação, diz que a meditação é, em essência, o treinamento sistemático da atenção. Consiste geralmente em esvaziar a mente e manter esse estado pelo maior período de tempo possível. Requer que o praticante seja capaz de relaxar o corpo adequadamente para que não atrapalhe a prática. Tem que ser feito normalmente num ambiente controlado, livre de distúrbios e interrupções. Eu não vou fazer uma meditação agora em que o cachorro está toda hora vindo ao meu lado querendo sair para passear, para levar ele para fazer xixi, ou as crianças estão fazendo pelo barulho e eu não consigo estar me concentrando. Eu tenho que ter um momento em que eu possa estar num local, tranquilo, calmo, para poder tirar ali 5 minutos para fazer meditação. Eu não preciso fazer meditação de meia hora. Ainda mais se eu não sei fazer meditação de 5 minutos. Eu tenho que começar com 5 minutos, para depois chegar a 10, a 15, a 20, até a meia hora. Sempre que a gente percebe que a mente se desviou no processo de meditação, a gente deve voltar para o pensamento original. E aí é comum, engraçado, a gente ver os ansiosos que dizem assim, eu não consigo meditar, me irrita, eu tenho que ficar parado sem pensar em nada, sem fazer nada, não aguento muito tempo fazendo meditação, né? E é justamente essa pessoa que mais precisa de meditação, porque ele não consegue parar um pouquinho, respirar e se dar um tempo. E à medida que ele tiver essa capacidade, ele vai começar a ficar mais calmo, mais tranquilo, menos estressado. Então, ela pode ser feita em diferentes posições.
As mais comuns são, como essa, sentar num banco especial, é um banquinho que talvez não dê para ver muito bem aqui, mas os pés estão por baixo do banco. A pessoa está quase como ajoelhada e os pés estão para baixo do banco. Tá? Pode ser numa posição sentada em almofada, normalmente tem uma almofadinha extra de atrás, embaixo do cóccix, que daí deixa a coluna um pouco mais reta, porque a ideia não é que tu fique sentado com a coluna torta, tem que ficar com a coluna reta. Né? Pode ser sentado numa cadeira, e aí tem gente assim, mas não dá para relaxar numa poltrona? Pode relaxar numa poltrona, só que a tendência a relaxar na poltrona é dormir. Se a gente quiser dormir, esse for o objetivo do relaxamento, beleza. Senta na poltrona, relaxa, faz a meditação, dormiu, atingiu o objetivo. Só que quando tu quer meditar para treinar a atenção e o controle dos pensamentos, eu preciso estar alerta. E aí sentar numa cadeira, que eu possa ficar, ou num banco só ficando ereto, vai me ajudar mais. Tem a posição de lótus, que é aquela tradicional de quem faz yoga, né, ou meditação, assim, mas nem todo mundo tem condições, em função do joelho e tal, de fazer, então não precisa ser nessa posição necessariamente. O que a meditação vai nos dar de benefício? Descanso físico e emocional. Deixando de lado preocupações, vai surgir um relaxamento físico com sensação de bem-estar. Redução de ansiedade. Deixa as questões futuras para o futuro, porque a gente começa a pensar só no que a gente está fazendo naquele momento. Equilíbrio da respiração. A frequência respiratória vai se regularizando, isso vai melhorar a frequência cardíaca, controlando a produção de adrenalina pela suprarrenal. Melhora na qualidade do sono, permitindo maior repouso. A gente treinando a meditação, a gente consegue dormir melhor. Desligando das inquietações diárias, adormecendo com mais facilidade. Controle da enxaqueca, da cefaleia, das dores musculares. Entre as causas comuns de tensão muscular, está principalmente as tensões dos ombros. E aí a gente fazendo meditação, a gente vai acalmando um pouco mais isso. Melhora do processo digestivo. A pessoa come com mais tranquilidade, mastiga melhor, faz com que o processo digestivo fique melhor. O ansioso, ele come rápido, ele engole a comida, ele não mastiga. E aí ele acha que o estômago tem dente. Até hoje ninguém conseguiu em endoscopia encontrar dente no estômago, né? Porque o estômago só produz ácido. Mas só que se o dente lá em cima não mastigou a comida, eu vou ter que produzir 2 a 3 vezes mais ácido para conseguir digerir aquela comida. E isso vai provocar refluxo, vai provocar gastrite. Então eu preciso mastigar bem para ter uma boa digestão. E aí eu me concentrando nisso, vai melhorar. Aumentar a capacidade de concentração. A meditação é um exercício de atenção. Por fim, o desenvolvimento da inteligência espiritual também pode nos auxiliar no equilíbrio do ser. Mas o que é inteligência espiritual? É uma terceira inteligência que nos coloca os nossos atos e experiências num contexto mais amplo, de sentido e de valor, tornando-nos mais afetivos. Ter um autoconsciente espiritual significa ser capaz de utilizar o conhecimento espiritual para termos uma vida mais rica e mais cheia de sentido, com um senso de direcionamento e de finalidade para aquilo que nós estamos fazendo. O consciente espiritual aumenta os nossos horizontes, nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona e com ela é que nós abordamos e solucionamos problemas de sentido e de valor. Está ligado à necessidade humana de ter um propósito na vida. E essa inteligência, esse consciente espiritual que nós usamos para desenvolver os valores éticos e as crenças que vão nortear as nossas ações. Os cientistas descobriram que nós temos uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado para a nossa vida. Às vezes nós entramos naquelas conflitos existenciais. Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? E nos lobos temporais é que nós vamos trabalhar um pouco mais isso. É uma área ligada à inteligência espiritual. Tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e pelos neurônios. É um tipo de organização neural que permite ao homem realizar um pensamento racional e lógico. Dá a ele o seu QI, ou a inteligência intelectual. Outro tipo de organização de pensamento é aquele que é afetado por hábitos, por emoções,
que é o QE, que é a inteligência emocional. E esse terceiro tipo é o QS, que é a inteligência espiritual. Então, Dana Zohar, que foi a primeira pesquisadora na história que abordou a existência de que o ser humano tem uma inteligência espiritual, listou 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes. Então, nós vamos ver essas 10 qualidades e ver o que nós podemos trabalhar em cima para aumentar a nossa inteligência espiritual. A primeira delas é desenvolver a autoconsciência. Ter a consciência de que nós somos mais do que um ego que lida com problemas diários. Ter consciência da nossa razão de viver. Ter consciência dos nossos propósitos. Ao percebermos nossas necessidades, nossa missão, nós percebemos que nós temos algo a fazer aqui. A gente não está aqui de paraquedas. A gente não caiu aqui por acaso. Então, o sistema imunológico vai funcionar muito melhor quando nós sentimos que nós estamos fazendo algo por algum motivo. E aí a gente não encontra um motivo, mas por que eu estou naquele trabalho lá com aquele chefe chato? Existe um motivo para tu estar lá. E tu tem que descobrir qual é esse motivo. Mas para de pensar no lado assim, é porque eu estou sendo castigado, é porque eu mereço, é porque eu tirei pedra na cruz. Não, não tem nada disso. Tem alguma coisa que tu está precisando trabalhar e que lá é o melhor lugar nesse momento. Se tu trabalhar bem o tempo que tu estiver lá, talvez em breve tu possa sair de lá. Se tu não trabalhar bem, daqui a pouco tu vai ficar lá mais tempo. Em segundo lugar, viver os valores, que é ter um direcionamento por valores que o impulsionem, como desejos, sonhos ou valores que hajam na vida do dia a dia. São conduzidos por valores humanos, são idealistas e creem na vida. Então, as pessoas que vivem os seus valores, que buscam um direcionamento, que buscam objetivos na vida. Ser holístico é o terceiro ponto. Holismo quer dizer que tudo está conectado, não existe separação. Tudo influencia em tudo. Ao gente se relacionar com outras pessoas, a gente muda os outros e os outros nos mudam, de uma forma ou de outra. É lógico que quem escolhe a forma como eu vou mudar sou eu. Ele pode me incomodar. Eu posso escolher com esse incômodo que ele faz, me irritar ou desenvolver paciência. Sou eu que escolho como eu respondo com a incomodação que ele faz. Ele tem a responsabilidade dele, eu tenho a minha. Então, tendo consciência, sabemos que tudo que fazemos tem impacto nos outros. Num sistema holístico, não pode haver desconexão entre corpo e mente. O holismo leva à inteireza, e a saúde vem dessa relação entre corpo e mente. Então eu tenho que estar sempre me ligando. Fiquei doente, o que pode ter acontecido? Normalmente a gente pensa assim, espirrou alguém do meu lado no ônibus, foi por isso que eu fiquei doente. Tá, mas de repente tem mais 2 ou 3 junto contigo ali, só tu ficou doente com o espirro daquele outro, os outros não ficaram. Então não foi o espirro dele que fez eu ficar doente, foi algo que tinha me transformado antes, deixado com que eu ficasse mais desequilibrado, e com isso eu fiquei doente com aquele espirro, o vírus que tinha ali. Mas o vírus não é a causa, o vírus é o meio que leva à consequência. A causa está na forma como eu estou espiritualmente. Ser espontâneo é diferente de ser irresponsável, é ter disciplina. É existir sem a bagagem do passado e lembrar que nós começamos nessa vida limpos. Nós viemos para uma nova encarnação sem a lembrança do passado. Eu não trago aquele karma todo, as consequências. Lógico que algumas coisas vão se mostrar se eu não fizer nada de bom no meio do caminho. Mas eu tenho a oportunidade de começar do zero de novo a cada encarnação. Então, aos 18 anos nós temos redes neurais desenvolvidas, mas nós podemos reprogramar o nosso cérebro e nos tornarmos pensadores criativos. Me relacionar com os outros como simplesmente estando diante de um outro ser humano. Namastê, uma tradução poderia ser uma saudação reverencial ao seu eu interior, ou o Deus que há em mim saúde o Deus que há em ti. Então, quando eu me relaciono com as outras pessoas, eu tenho que tentar ser o mais espontâneo possível, sem preconceitos. Usar positivamente a adversidade. Ser capaz de capitalizar os erros, as dificuldades
e fazer delas possibilidades de aprendizado. Toda catástrofe nos dá oportunidades. Toda situação ruim nos dá a possibilidade de aprendizado de alguma coisa. Ou eu posso ficar simplesmente reclamando na vida. A escolha é minha. Nós precisamos aceitar a responsabilidade sobre as nossas doenças. É muito comum, e a medicina, infelizmente, ela influencia e estimula muito esse pensamento. Ah, tu tens hipertensão porque isso é uma doença genética. Infelizmente, tu está fadado a ter hipertensão. Não. A gente sabe hoje que a genética é como se a gente tivesse nós temos o gene, mas existe um botãozinho ali que liga ou desliga esse gene. Eu posso escolher ligar ou não escolher ligar. Mas como é que eu escolho ligar ou não escolher ligar? Se eu seguir o mesmo caminho daqueles antepassados que tiveram pressão alta, eu vou ter pressão alta. Ou seja, comi coisa salgada, comi demais, engordei muito, não fazia atividade física, me estressava muito. Eu fiz tudo o que eu precisava para ligar a chave. Bom, a escolha é minha, a culpa não é do meu pai, da minha mãe que tinham pressão alta. Eu fiz a escolha de ligar a chave. Agora, eu quero desligar a chave. Bom, depois que eu liguei, eu vou ter que trabalhar bastante para poder desligar. É melhor eu conseguir não ligar do que desligar. É possível desligar? É possível desligar. Mas eu vou ter que trabalhar o dobro do que eu tinha trabalhado antes. Tá? Então eu vou ter que prestar atenção nisso. Celebração da diversidade. Se você concorda, você não muda nada no meu cérebro. Se tudo aquilo que eu falava, o outro concorda comigo, eu não estou crescendo. É bom que de vez em quando a gente tenha opiniões divergentes e a gente possa conversar, não discutir. Discutir não leva a lugar nenhum. Discutir normalmente tem a tendência que a gente, um tem razão e o outro não tem razão. Um perde e o outro ganha. Diálogo não. No diálogo, os dois conversam juntos, abrem mão do seu ponto de vista para chegar no terceiro ponto em que os dois concordam. E aí a gente está conseguindo crescer com as diferenças. Ser independente quer dizer não ficar na dependência de outra pessoa. É diferente de ser popular ou de querer aparecer, mas até tem que ter uma conexão com o ser humilde, né? E ser humilde é a capacidade de entender as pessoas, deixar de pensar que é o centro do universo, poder reconhecer que está errado muitas vezes e aceitar, mesmo entre os pais e filhos, muitas vezes a dificuldade é essa. O pai se dá conta que está errado, mas não pede desculpa para o filho, não diz para ele, eu estou errado. Como se a gente sempre tivesse assim, não, eu estou certo, eu fico na minha posição, mesmo eu descobrindo que eu estou errado. Não, eu tenho que ir lá pedir desculpa. Ele tem que saber, isso é exemplo. E isso pode ajudá-lo para que mais tarde ele também tenha essa humildade e possa fazer isso com os filhos deles ou com outras pessoas. Então, a melhor forma de educação é dar o exemplo. A gente trabalha muito com as crianças naquela coisinha assim, né? Vocês têm que aprender as 3 palavrinhas mágicas, né? Obrigado, por favor, né? Com licença, né? Só que, desculpe, também tem outras, né? Mas em casa a gente não diz obrigado para a esposa, a gente não pede por favor para o filho, a gente não pede com licença para ninguém, a gente simplesmente faz assim, estou mandando, cara, vem aqui, faz. Cadê o exemplo? A criança tem uma distorção, né? Me deram uma informação, mas estão fazendo uma coisa diferente. Qual é que vale? É o que eles falaram ou é o que eles estão fazendo? Então eu tenho que trabalhar com isso. Reestruturar. A estrutura da nossa mente é o paradigma que nós criamos, a nossa programação mental. Então olhar para tudo de uma forma nova. Procurar encarar as coisas de uma forma diferente. Perguntar por quê. Por que não fazer diferente? Por que seguir o que eu faço? Perguntar por que é uma ação que gera insegurança, desestabiliza, mas ela é necessária para que a gente possa ser criativo. E se a gente se der conta, a criança, ela não se bloqueia e ela pergunta muito por quê. Mas numa determinada idade, e às vezes é muito rápido, 2, 3 anos, a gente chega e para de perguntar por quê. Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe o que dizer e a gente quer que ele
pare de nos incomodar, porque senão ele vai ver que a gente não sabe. Só que nós precisamos aprender a ter essa humildade e começar assim, tá, não, eu não sei agora, vamos descobrir o porquê então disso. E vamos atrás, vamos pesquisar, vai estimular que a criança vá atrás das respostas. E não simplesmente o estar podando uma capacidade que ela tem, que é de aumentar a sua própria inteligência espiritual. Por último, compaixão. Sentir-se com o que o outro sente. Estar na pele da outra pessoa. Perceber o que o outro percebe. Os neurocientistas dizem que temos neurônios espelhados que nos permitem sentir o que passa no interior do outro. Se alguém é meu inimigo, eu preciso entender por que ele age assim. Então eu preciso aprender a trabalhar o perdão, né? E trabalhar essa compaixão, né? Compaixão, sentir-se na pele do outro, né? Então, formas para desenvolver a inteligência espiritual, também meditação, questionamento reflexivo, sentido de propósito, relaxamento. E a partir da vivência dessas práticas, nós vamos então equilibrando a nossa saúde, nós vamos reestruturando, reduzindo o nosso estresse, nós vamos aquietando o nosso diálogo mental, nós vamos compreendendo melhor qual o caminho a seguir e nos preparando para os novos desafios que surgirão em nosso futuro, equilibrando o nosso ser. Para encerrarmos essa apresentação, eu convido todos vocês então a fazer um pequeno exercício. E aí nós vamos ver o que a gente percebe com esse exercício, né? Essa imagem nos convida a imaginarmos que nós estamos no meio de uma mata, né? num caminho em que a gente possa se harmonizar, buscar mais tranquilidade, mais paz. Então, em primeiro lugar, eu convido que todo mundo se sente confortavelmente, descruze as pernas, as mãos descansando sobre as pernas, sobre os braços da cadeira, buscando uma posição que seja agradável. À medida em que a gente começar a entrar por essa floresta, vocês utilizem do som que vai estar sendo trabalhado, da minha voz, para que vocês possam ir se imaginando entrando nessa floresta de uma forma tranquila. Se alguém tiver medo de floresta, achar que tem bicho, imagina outra coisa, tá? Não precisa ser floresta. Mas essa floresta aqui é uma floresta tranquila, tem até um caminho todo calçado, não tem problema nenhum. Tá? Então, vocês podem fechar os seus olhos e nós vamos começar aos poucos. Isso, então, fechem os seus olhos e nós vamos começar uma pequena viagem em busca da paz interior. Procurem respirar profundamente 3 vezes. Quando expirarem, repitam consigo mesmos: paz. Quando expirarem, repitam consigo mesmo: tranquilidade. A respiração completa. Mais, a cada respiração, mais e mais, vocês podem ir se aprofundando num estado de relaxamento. Como diz uma frase, o importante não é o destino, mas o caminho que a gente trilha até chegar lá. Conseguindo perceber como você poderá fazer esse exercício de relaxamento, aprendendo a se guiar nele, você pode penetrar nas florestas da sua mente e chegar a locais de muita paz e muita tranquilidade. Então, respirando fundo, suave e serenamente. Vamos começar relaxando cada parte do seu corpo. Relaxe inicialmente os seus pés, os dedos dos pés. Sinta os pés no chão. Procure uma posição confortável para eles. À medida que você vai relaxando, o caminho que você foi trilhando pode ter levado a você a locais muito especiais. Então, os seus pés são importantes para que você siga por esse caminho.
Relaxe agora as suas pernas. Preste atenção nas suas pernas. E pense-as soltas, relaxadas, suavemente relaxadas. Pense agora nas suas coxas e imagine-as confortavelmente relaxadas, serenamente relaxadas. Seus membros inferiores, pouco a pouco, vão entrando num profundo estado de relaxamento. A cada inspiração, mais e mais paz vai surgindo dentro de você. Mentalize agora o seu abdômen e solte suavemente. A cada inspiração, perceba seu abdômen cada vez mais solto e relaxado. Perceba as suas costas, o rosto com a cadeira, e solte a musculatura das suas costas. Pode fazer pequenos movimentos necessários para encontrar a melhor posição para o seu corpo. Pense agora no seu peito e sinta o peito completamente relaxado. Imagine-o tranquilamente relaxado. A cada inspiração, mais e mais, você vai aprofundando esse estado de relaxamento. Pense agora nas suas mãos, nos dedos das mãos, e relaxe-os sereno e suavemente. Vozes interiores lhe dizem que você pode se soltar agora. Solte os seus antebraços, relaxe suavemente os músculos dos antebraços. Prestem atenção na musculatura dos braços e vão pouco a pouco soltando cada fibra muscular dos seus braços. Seus membros superiores, bem como os membros inferiores, vão gradativamente ficando mais soltos e mais relaxados. Agora pense nos seus ombros, no local que vão levantando as tensões, que nesse momento você tem a oportunidade de soltá-los, relaxar, suave e serenamente. Pense no seu pescoço, movimente o seu necessário para encontrar uma melhor posição e relaxar cada fibra muscular do seu pescoço. Agora pense nos músculos da face, os músculos ao redor dos seus lábios. Podem mexer na boca, procurando relaxar cada vez mais musculatura ao redor dos lábios. Solte os músculos da mastigação, relaxando suavemente as tensões nesta região. Os músculos ao redor dos olhos, suave e serenamente, vão ficando cada vez mais relaxados. A musculatura da testa, tranquila, serena, em paz e harmonia. Todo o seu corpo, a cada respiração, vai ficando cada vez mais solto, mais relaxado. E aquele caminho que você foi trilhando mentalmente, enquanto estava fazendo esse relaxamento, pode ter levado você a um local muito especial, que você pode visualizar nesse momento. Um local que lhe transmite paz, harmonia, segurança. Pode ser esse local à beira de um lago, de águas cristalinas. Pode ser um recanto dentro de uma floresta. Pode ser um templo religioso no interior da mata. Ou pode ser até mesmo no interior da sua residência. O importante é que você sinta agora
eu tenho paz. Eu sou um oceano de paz. Quanto mais você repete, mais a paz se instala no seu ser. Nesse espaço, a cada dia, mais e mais você pode repetir que tem capacidade, condições de manter paz e tranquilidade, paciência e fé. Você pode voltar a esse espaço, a esse local que lhe transmite essa paz e essa harmonia tantas vezes quanto você quiser. Basta somente refazer os caminhos que você fez para chegar até aqui. A cada vez que você repetir esse exercício, mais e mais fácil será para você entrar nesse estado de paz, tranquilidade e relaxamento. Agora você vai voltando calmamente ao seu estado normal de ser e estar, enquanto eu conto até 5. 1. Sentindo novamente os seus pés tocando no chão, as pernas, as coxas. 2. Sentindo novamente o seu abdômen, as costas, o peito. 3. Percebendo novamente as mãos, antebraços, braços. 4. Sentindo os ombros, o pescoço, a cabeça. 5. Respirando profundamente, se espreguiçando, levantando os braços, abrindo os olhos. Todos bem? Alguém não está se sentindo bem? Quanto tempo vocês acham que foi esse exercício? Quem dá mais? 5 minutos. 5 minutos. 10? 2. 2. 3. 3. Foram exatamente 8 minutos. 8 minutos. Para vocês perceberem que a nossa percepção de tempo, quando a gente entra num estado de relaxamento, ela muda completamente. A tendência natural é de quem aprofunda mais, sente menos o tempo passar. Então, aqueles que acharam que passou 2, 3 minutos, normalmente, às vezes, tem a tendência a terem aprofundado mais. Isso pode nem sempre ser verdade, mas existe essa possibilidade. Quanto mais a gente repete esse tipo de exercício, mais facilmente a gente consegue entrar nesse estado de relaxamento. É um estado bom que a gente ficou? É, né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse verificado a pressão de todo mundo antes, verificasse agora, a grande maioria ia estar um pouquinho mais baixa. Né? Porque ajuda, né? A gente a relaxar mais. Então, é algo que a gente precisa treinar. Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai conseguir chegar nesse estágio de paz e de relaxamento. Então, agradeço por isso que a gente tinha para fazer, para tentar passar um pouco assim, alguma ideia de como nos auxiliar a ter um equilíbrio maior das nossas emoções, né? Nos equilibrar fisicamente, espiritualmente. E se tiver alguma dúvida ainda, eu posso responder alguma questão. De preferência, alguma questão a nível geral, tá? Não a nível individual. Mas fica à disposição de vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou na exposição? Todo mundo aprendeu tudo? Com relação à meditação, assim, quando a gente não faz sozinho, faz em grupo, ou algum tipo de recomendação, não, pode-se fazer, quando se faz yoga, por exemplo, né? Já fiz yoga, agora estou falando, mas já fiz yoga, tu faz uma meditação em grupo, né? Então, tu vai seguir, normalmente existe uma orientação. Pode ser feita uma meditação em que a gente só simplesmente fica em silêncio para fazer a meditação, mas às vezes são meditações direcionadas que nem essa que eu fiz, né? E aí a gente vai seguindo o direcionamento. Se não é uma meditação direcionada, a gente vai simplesmente, se tem aquele tempo, aquele espaço de tempo. Eu já tive a vivência de
ir no centro budista e praticar com eles um processo de meditação. Não recomendo para ninguém que não tenha feito meditação, porque a gente sai meio quebrado. O pessoal, a gente entrou, nos convidaram, sentei num daqueles banquinhos que a gente fica ajoelhado, e eles nos convidam, bom, agora você fica virado de frente para a parede, e tem 40 minutos não pode pensar em nada e falar em nada. É só ficar meditando. Depois que a gente sai dali depois de 40 minutos, está meio quebrado e tal, principalmente porque nunca teve essa experiência de tanto tempo, né? Depois que a gente faz mais vezes, daí fica mais fácil, mas no início é preferível que a gente treine antes em casa para depois ir fazer. Né? Mas todos os tipos de meditação, as meditações guiadas para quem é mais ansioso, elas são mais fáceis de serem feitas. Então hoje no YouTube tem vários tipos de meditação guiadas, né, que a gente pode pegar. Tem até um aplicativo, Insights. Posso até passar depois para vocês aqui, o pessoal dá o nome, que é um aplicativo de meditação, e aí tem meditação em inglês, português, alemão, várias línguas diferentes, e com tempos diferentes, meditação para dormir, 8 horas de meditação. Aí, na verdade não é meditação, é uma musiquinha para deixar a gente dormindo mais fácil, né? Mas também ajuda. Né? Então são formas da gente treinar isso. Alguém mais? Então eu agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos. Então nós agradecemos muito